explosão de ações trabalhistas. E a crise do emprego formal no Brasil em 2025. O efeito STF e a insegurança jurídica. Um tsunami de processos. O Brasil enfrenta, em 2025, um dos maiores desafios de sua história trabalhista. Uma explosão sem precedentes de ações judiciais na Justiça do Trabalho, acompanhada por uma queda acentuada na criação de empregos formais. Segundo dados oficiais, apenas nos primeiros meses de 2025, mais de 1,2 milhão de novos processos foram ajuizados, com projeções de fechar o ano com cerca de 2,3 milhões de ações, o maior número desde a reforma trabalhista de 2017. Essa onda de judicialização não é casual, ela está diretamente ligada a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que, em 2021, derrubou a regra que obrigava o trabalhador a arcar com honorários advocatícios e custas processuais em caso de derrota na justiça. O resultado: um ambiente de insegurança jurídica que desestimula a contratação e trava a economia. O papel do STF. A decisão que mudou as regras do jogo. Até 2017, a reforma trabalhista estabelecia que, se um trabalhador perdesse uma ação judicial, deveria pagar as custas do processo e os honorários da parte contrária. Essa medida funcionava como um filtro, inibindo demandas infundadas e reduzindo a judicialização excessiva. No entanto, o STF, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 5.766, determinou que trabalhadores com acesso à justiça gratuita estariam isentos desse ônus, mesmo em caso de derrota. A lógica era garantir acesso à justiça para os mais vulneráveis, mas o efeito colateral foi a criação de um sistema sem riscos. Se o trabalhador ganha, recebe indenização; se perde, não paga nada. Esse cenário incentivou uma cultura de litigância oportunista. Empresários e especialistas relatam casos de ex-funcionários que, mesmo tendo recebido todos os seus direitos na rescisão, entram com ações na justiça na esperança de obter ganhos extras, sem medo de prejuízo financeiro. O resultado é um congestionamento da Justiça do Trabalho, que já registrou mais de 2 milhões de novas ações em 2024 e caminha para bater novo recorde em 2025. O impacto nos empregos. Por que as empresas estão com medo de contratar? A insegurança jurídica não afeta apenas os tribunais. Ela tem consequências diretas no mercado de trabalho. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, revelam que a criação de empregos formais caiu 32,2% em julho de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em julho de 2025, foram abertos apenas 129.775 postos de trabalho, o menor número para o mês desde 2020, excluindo o período pandêmico. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, alertou que a judicialização excessiva e o tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros podem ameaçar até 330 mil empregos. Pequenos e médios empresários, especialmente nos setores de serviços, comércio e indústria, são os mais afetados. Muitos optam por não contratar ou substituem mão de obra por tecnologia para evitar riscos de processos futuros. Contratar virou um jogo de roleta. Se o funcionário decidir entrar na justiça, mesmo sem motivo, a empresa pode ter que arcar com custos altíssimos, explica um empresário do setor de serviços, que prefere não se identificar. Setores mais afetados: serviços, indústria e comércio em alerta. O setor de serviços, que responde por 26,6% das ações trabalhistas, é o mais impactado, seguido pela indústria, 17,5%, e comércio, 12,5%. A pejotização, prática de contratar profissionais como pessoa jurídica para reduzir custos, também cresceu 57% em 2024, refletindo a busca das empresas por alternativas para escapar da judicialização. Além disso, o número de ações por burnout cresceu 14,5% em 2025, representando um passivo de 3,75 bilhões de reais para as empresas. Esses dados mostram que a insegurança jurídica não só desestimula a contratação, como também aumenta os custos operacionais, reduzindo a competitividade das empresas brasileiras. A visão dos especialistas: a justiça gratuita sem filtros é um problema. Economistas e juristas alertam que a gratuidade judicial sem critérios claros incentiva a litigância abusiva. A decisão do STF, embora bem intencionada, criou um sistema de incentivos perversos. Hoje, entrar na justiça é um jogo sem riscos para o trabalhador, mas com custos altíssimos para a sociedade, afirma José Pastore, professor de Relações do Trabalho da USP. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, já reconheceu o problema e propôs mudanças nos acordos entre trabalhadores e empregadores para desafogar o sistema. O futuro:
Reformas urgentes ou mais desemprego? O governo e o judiciário discutem medidas para reequilibrar o sistema, como a criação de filtros para ações infundadas e a promoção de acordos extrajudiciais. No entanto, enquanto não houver uma solução, o mercado de trabalho deve continuar sofrendo. A queda na criação de empregos formais e o aumento da informalidade são sinais de que a economia está perdendo fôlego, justamente quando deveria estar se recuperando dos efeitos da pandemia e da crise global. Conclusão: quem paga a conta? A explosão de ações trabalhistas e a queda no emprego formal são dois lados da mesma moeda. A insegurança jurídica. Enquanto o STF e o Congresso não encontrarem um equilíbrio entre o acesso à justiça e a proteção aos empregadores, o Brasil continuará a perder empregos e investimentos. A pergunta que fica é: até quando a economia brasileira conseguirá suportar esse peso?